Vou contratar um empregado doméstico e quais são os cuidados que eu tenho que ter na contratação? Me chamo Danilo Maroja, sou CEO da Advance Contabilidade, sou contador e sou advogado. Qual é a importância? Por que eu tenho que ter um cuidado na contratação? Dois motivos. Primeiro motivo. Primeiro porque o empregado doméstico ele é uma pessoa de extrema confiança. Ele vai conviver com você praticamente 8 horas por dia, às vezes, e isso quando eu não dormir no trabalho. Então olha só, ele vai conhecer sua rotina, ele vai conhecer seus hábitos, os hábitos da sua família, as pessoas com quem você convive. Então ele vai ter acesso a muita informação. Por isso que é tão importante você contratar corretamente. Segundo motivo, risco trabalhista. A partir do momento que você contrata ele de maneira correta, você diminui a questão do risco trabalhista. Então, sem delongas, vamos aqui falar quais são os cuidados que você tem que ter ao contratar seu empregado doméstico. Primeiro cuidado, faça uma entrevista detalhada. Tente conhecer realmente o empregado doméstico que você quer contratar. Não só a parte da experiência, a parte técnica, mas a parte do ambiente, onde ele conviveu, onde ele nasceu, como é que é a família dele, isso é importante, né? Tente conhecer os comportamentos dele na entrevista. É muito importante isso. Segundo, verifique os documentos. Peça identidade, peça a carteira de trabalho dele, verifique onde é que ele já trabalhou, tá? Ligue para as referências com cuidado. Não só pegue ali, ligue para 2, 3 pessoas que ele já trabalhou, converse com essas pessoas. Hoje em dia tem a tal da videochamada, né, cara? Então você pode até ligar para a pessoa fazendo a videochamada. Essa parte é muito importante, essa parte da conferência dessas credenciais para ele poder trabalhar na sua residência. Outra dica que eu dou com relação aos documentos, hoje todo mundo tem rede social. Entre na rede social do empregado doméstico, verifique ele na internet, coloque o nome dele, o CPF, veja se puxa alguma coisa, isso é muito importante. Lembrando, por que a gente faz isso? Porque é uma pessoa que vai trabalhar no seu lar. Outra, assim que você for contratar, especifique tudo que ele vai fazer. Quais são as responsabilidades? Vai só cozinhar? Vai limpar? Vai cuidar do bebê? Vai ser motorista? Por que isso é muito importante? Evita risco trabalhista. Às vezes, por falta de comunicação, você contrata um empregado doméstico, ele acha que ele só vai cozinhar. E aí daqui a pouco ele já está limpando sua casa, já está acompanhando alguém, a criança, fazendo dever de casa. E aí sabe o que acontece? Lá na frente ele te coloca na justiça e pede o tal do acúmulo de função. Eu fui contratada somente para ser cozinheira, mas eu limpava a casa. Eu era babá, eu era acompanhante. Então especifique tudo que ele vai fazer. Se ele for só cozinhar, coloca só cozinhar. Pode ser uma cozinheira. Não, vai cozinhar e vai limpar da casa, e vai limpar a casa. Ok, então ele vai cozinhar e vai limpar a casa. Especifique tudo que ele vai fazer. Defina de forma clara salário, benefícios e jornada de trabalho. Fale realmente, o seu salário é tal, o seu benefício vai ser vale transporte e vale alimentação, se for o caso, e a sua jornada vai ser assim e assado. Isso é muito importante. Formalize a contratação, tanto no E-Social, que ali vai ser o registro formal dele, como um contrato de trabalho por escrito. Nesse contrato você vai colocar tudo que ele vai fazer. Eu conheço muita gente, muitos empregadores domésticos esquecem de fazer o contrato. Gente, o contrato é muito importante, principalmente os 3 primeiros meses, que pode ser um contrato de experiência. Toda semana chega aqui um caso de um empregador doméstico que está mandando uma doméstica embora, está recebendo o contrato antes de 3 meses, mas não fez o contrato de experiência. E aí já paga um monte de multa por causa disso. E talvez aqui uma coisa mais importante, acompanhe o trabalho dele. Acompanhe o trabalho do empregado doméstico, não deixe ele fazer sozinho. Você tem que acompanhar, ainda mais nos primeiros meses, veja o que ele está fazendo, veja se é aquilo que você realmente combinou com ele está executando. E cobre dele. Porque aquilo que foi realmente colocado, exposto, ele tem que fazer. Tá? Então, essa parte de acompanhamento do trabalho é tão importante quanto a fase de formalização do contrato dele. Então, acompanhe. Clareza acima de tudo. Quanto mais clareza que você tiver com o seu empregado doméstico, qualquer relação de trabalho é a melhor coisa. Tá? Se tiver alguma dúvida, chama a gente, né? Converse com o seu contador. Se você não tiver contador, contrate. Nós temos aqui na Advance Contabilidade um programa especialmente voltado para empregador doméstico. Vamos que vamos, um abraço.